Nosso convidado de hoje transita muito bem pela diversão da comédia e pela arte do drama. E a atuação dele vai além dos palcos. Ele escreve, dirige, produz e é gestor teatral. Eduardo Martini, do Diversão e Arte. Diversão e Arte no ar, começando aqui, que hoje recebe o ator, diretor, gestor, o artista E o cansado Eduardo Martini. o artista multimídia aqui, Eduardo Martini. Obrigado, Eduardo, queiro. muito prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Imagina, Obrigado mesmo. Meu. Bacana, bem bacana, adorei. Que bom. Lindo aqui, né? Adorei. Gostou do espaço? Adorei. Eu ali atrás, ó, chiquérrimo. Que bom. Sua primeira vez aqui na Lesp? Primeira vez, primeira vez. O que achou aqui? Mundo, né? Uma coisa louca, né? Daqui saem tantas coisas boas, tomara que saia cada vez mais, né? A gente precisa desse positivismo para a gente poder viver bem. E vocês fazendo arte e cultura, meu Deus do céu, em nome, acho que de toda a classe artística, eu te agradeço demais essa disposição em divulgar a gente, em fazer as coisas, é muito importante. Que bom, muito bom esse seu retorno. Pegando esse gancho que você está falando da Lesp, aqui a Assembleia Legislativa é um lugar, é um ambiente onde transforma as demandas da sociedade em leis, né? E você é gestor do Teatro União Cultural. Isso. Que é pertinho aqui da Lesp, inclusive. Exatamente. Na sua avaliação, quais são as principais demandas culturais para a sociedade hoje em dia, Eduardo? Apoio, na verdade, a gente precisa do apoio financeiro para quê? Eu acredito, para fazer público, para você poder divulgar. Hoje em dia, comunicar está muito difícil. Você comunicar uma pessoa, eu coloco lá, Clô para sempre, sábado, 18 horas. A primeira pergunta, que horas é? Então, porque a gente tem um excesso de informação, né? Tem uma pressão muito grande. As pessoas, para ganharem likes, elas colocam assalto, estupro, choro, energias ruins, na verdade, que você fica com aquele sentimento grudado naquela tela e fica com aquele sentimento de impotência, né? Você não sabe o que fazer, né? E aí você não consegue comunicar. Então, na verdade, a comunicação é uma coisa muito importante e o dinheiro público poderia nos ajudar muito na comunicação, né? Não a gente fala divulgação, a minha amada Flávia Fusco, que é a minha assessora há anos, é maravilhosa, ela consegue literalmente comunicar, mas como é que você atinge o público com isso? Porque ingresso de graça não fomenta público. Eu tenho várias experiências de pessoas não idôneas que eu dei ingressos para ONGs e para as histórias e de repente você vê uma senhora com iPhone 16 na bilheteria falando, eu comprei meu ingresso por R$10, eu vim buscar. A senhora comprou onde esse ingresso? Do fulano, da ONG X. Caramba. Então isso é muito complicado, né? A pessoa não dá valor, porque eu te convido, olha, eu tenho 10 ingressos, mas toda semana. Aí você fala, e essa semana eu vou no jogo do Corinthians. Deixa, eu vou para a semana que vem. Você entende como não funciona? A partir do momento que você paga, você fala, poxa vida, você paga R$10, R$5, mas você tem aquele compromisso de falar, não, meu dinheiro eu não vou desperdiçar. E ao mesmo tempo, quando você vê um bom produto, quando você vê uma peça bacana, quando você vê uma coisa bacana, você fala, meu Deus do céu, vale a pena ir a teatro. Então, eu já falei com vários deputados, com vários... É muito importante isso. É muito importante porque o que a gente tem de volta do público é uma coisa muito séria. A arte, né, a comédia, vamos dizer, a comédia, ela fomenta diversão, você está divertido, você relaxa, você vive melhor, né? E você aceita, você tem uma tranquilidade de entender o que está acontecendo dentro, na sua volta. Eu tenho uma coisa para te contar sobre isso que eu fiz em Brasília, na Câmara dos Deputados, um discurso, era uma coisa de fomento de ingressos. Eu faço cultura, que era bárbaro, e Sim. não sei por que acabou. Uhum. E aí eu tive uma história incrível. Eu fui no Ronivon,
falar sobre Até que o Casamento Nos Separe, que era uma peça que eu escrevi com a Cris Nicolotti e fazia com a Suzy Rego. Falei da estreia, o Rony é um gentleman, foi bacana, ok. Chegou uma mensagem para mim, que eu não me lembro se foi o WhatsApp, eu não sei, chegou uma mensagem para mim de um cara chamado Roberto, ele falou, Edu, eu adorei a sua entrevista, porque era uma comédia que falava de um casamento, que no final a gente falava, pô, mas sem ela, como é que eu vou viver? E ela falava, sem ele, como é que eu vou viver? É mais ou menos isso. Tá. E ele falou, eu vou, mas eu estou desempregado, eu não posso ir. Eu falei, de jeito nenhum, eu faço questão de convidar você e a sua mulher. Que legal. Eles foram, a minha produtora na época falou, olha, teve um convidado seu, mas foi embora. Eu falei, não, beleza, cumpri minha função. 3 meses depois, esse cara voltou. Ela falou, Eduardo, tem um Roberto que quer falar com você lá no Coisa. Eu falei, Roberto? Ele falou, ele quer muito falar com você. Ele entrou. Na hora você não associou quem era. 3 meses depois, eu não sei nem meu nome. Né? Imagina, ele entrou, ele e a mulher. Um cara muito bonito, ela, você via que estava passando por uma situação delicada. Ele falou, eu vim te agradecer, porque a gente se divertiu muito na peça. A gente estava se separando. Nós resolvemos dar mais uma chance para o cara. Eu vou chorar, que ótimo. Nossa, que história incrível, né? A gente estava separando e as plaquetas dela aumentaram, porque ela se divertiu tanto, a gente falou tanto, e ela está numa remissão de câncer. Nossa. Assim, não sou eu, Edu. É a arte, é o trabalho. Sim. Eu nunca esqueci desse cara. É marcante essa história. Tem um casal que comemora, eles se conheceram no teatro, quando eu fazia no Teatro Folha, que agora é Teatro UOL, Na Medida do Possível, que era uma comédia do homem moderno. Solteiro, casado e vivo separado. Eles se conheceram no teatro, começaram a namorar, se casaram e todo aniversário de casamento eles comemoram me assistindo. Que demais isso. Isso não tem ego. Você entende como a arte funciona? Sim. Como é importante. O papel de transformação na vida das pessoas, né? Porque você tem 2 casos, mas devo ter milhões de pessoas que passam por isso. Né? Deve ter. Agora mesmo no Clodovil, as pessoas se emocionam muito, porque, Edu, eu assisti isso com a minha mãe, assisti isso com a minha avó, eu vi o Clodovil na televisão. Eu não faço o Clodovil defendendo ele nem atacando ele, eu faço o que ele era, com todos os bons e as coisas loucas que ele fazia. Mas você promove na pessoa uma coisa bacana. Então, se o poder público tivesse uma verba rápida, de transição rápida. Olha, eu vou estrear uma peça, eu tenho esse orçamento, eu tenho esse objetivo, eu quero propor isso. Nossa, seria maravilhoso. Para a gente comunicar. Sim. Aonde vocês querem comunicar, onde vocês querem atingir. Numa rádio, hoje em dia todos os críticos de teatro foram mandados embora na pandemia. O que aconteceu? Eles viraram freelas, viraram freelancers. Sim. Então eles elencam peças que o jornal quer comprar, de pessoas o quê? Famosas. Para dar o quê? Mídia. Sim. Concorda? Então assim... Vai tirar a oportunidade de muita gente talentosa, né? Exatamente. E aí deixa um monte de pessoas muito talentosas que não são famosas de lado. Sim. E aí você tem que encerrar o projeto porque você não tem dinheiro. Sacou? Você acabou de falar de pandemia, Eduardo, e durante aquele período que parece que faz muito tempo, mas na verdade faz pouco tempo, né? Foram poucos anos. Pelo que a gente passou. Você foi um dos primeiros artistas a retornar, né? O primeiro. Pois é, o primeiro. Fazendo o clô. Exatamente. Eu entrei na cozinha da minha diretora. Ela longe, eu aqui. A mãe dela em cima, porque a gente ficava com medo. Eu, graças a Deus, não peguei. Eu estava te falando antes da gente começar que eu tenho uma coisa de espiritualidade que é diferente de religião, que é muito importante na vida. Eu comecei a fazer, logo na primeira semana, orações ao vivo no Facebook e no Instagram. E eu fiz 892 dias de oração. Nossa. Uma oração ecumênica, que mudou a minha cabeça, mudou a minha vida. Eu, graças a Deus, acho que fui sorteado por Deus, ou sei lá, não sei como falar isso, né? Não peguei, não tive Covid. Que bom. Passei a Covid trabalhando com a Neide, que era a Neide Bossotti, que eu fazia na Hebe, fazendo coisas engraçadas, vídeos engraçados, as pessoas se divertiam, as empresas começaram a me contratar para fazer happy hour online, e era muito engraçado que eu estava de short, de cueca embaixo e em cima a Neide toda perua. Então, assim,
isso foi muito importante. Aí quando veio a história do Clodovil, eu falei, vamos fazer. Todo mundo disse, você é louco, você não sou louco. Eu acho que isso pode fazer. Aí a gente fazia de 2 lugares sim, 2 não no teatro. Botava uma fita vermelha com um laço e uma pérola. Era uma coisa Chanel que a Simara Sucarna, uma amiga minha, fez com Páscoa. E o teatro era lindo, tudo aberto, tudo perfumado. Eu tinha uma higienização de um produto, eu nem me lembro qual era o produto, que a Multishow tinha me dado, que eu fui gravar uma coisa lá. Eu limpava as cadeiras, fazia tudo e estou lá há 5 anos fazendo isso. Então, eu ia te perguntar o seguinte, como é que é, Eduardo, sobreviver de uma arte presencial num mundo tão virtual como o nosso hoje em dia? O mundo virtual é também um mundo mentiroso. Não é porque eu coloco um filtro na minha cara, eu fico lindo. Essa maquiagem que a nossa maquiadora começou. Você acha que eu sou assim, né? Não sou, não. O mundo virtual é um mundo... Tem aquela parte louca, aquela parte... Mas é na realidade, é numa plateia, é numa cadeira, é num teatro que você atinge as pessoas. Né? Eu sou... Como é que eu vou falar para não... Eu não sou a favor de influencers. Porque o influencer está recebendo dinheiro para fazer parte desse anel. A pessoa que não pode comprar esse anel, ela fica frustrada. Ela fica para baixo. Ela fica... Né? Então, assim, você percebe a loucura? E no teatro não tem isso. No teatro você vai, é uma história, ela te atinge, você sai de lá modificado. Porque você sai pensando, você sai refletindo. E o poder, seja ele qual for, não estou falando de política, falando de poder. O que é o medo do poder? É de pessoas que pensam e refletem. Porque se você refletir, não, isso eu não quero. Não, estou pensando, não. Acontece o quê? Né? Por que a educação é tão custosa, é tão... Porque é um povo bem educado, querido. Um povo com cultura. É um povo que... Né, veio Suécia, Suíça. Eduardo, você é um ator premiado tanto na comédia quanto no drama. E se a gente voltar para a Grécia Antiga, o teatro era a ferramenta de construção moral e os valores da época, né? A comédia fazia esse papel de crítica, Sim, inclusive, sim, né? sim. Fazendo uma reflexão sobre a importância do teatro, você acha que o teatro ainda hoje cumpre esse papel? Cumpre. Vou falar do Cá Entre Nós. Eu, Suzy Rego e Cristiano Oliveira. É um trio de amigos que fica numa casa onde uma já partiu para o 2º andar, colocou eles, ela tem um alarme que tranca a porta, enquanto eles não resolverem uma situação do passado, eles não saem da casa. E tem uma grande briga. E tem um esclarecimento dessa história. Estou dando aqui um baita de um spoiler. Pois é. Mas o que acontece? As pessoas falam, nossa, vocês têm razão. Eu falo uma frase, a gente esqueceu o maior ensinamento da Lula, que é conversar para se entender. E aí a pessoa sai com essa história, de qualquer jeito. Em todos, o leque é muito grande de uma pessoa que fica emocionante, é engraçada, é divertido. As duas são duas belezas maravilhosas, são lindas, até hoje, enfim. Mas a pessoa sai transformada, porque quando você vai para o teatro, quando você vê uma coisa que te toca, aquilo não tem jeito, é igual música. Não tem música que te faz chorar, tem música que te faz... E você ouve uma vez e fala, eu quero essa música. Né? É essa a história. Não adianta. E sucesso não tem explicação. Né? O teatro cumpre essa função muito hoje em dia. Muito. Eu faço a Neide, a Love Neide, que é a personagem que eu fazia na Hebe, há 17 anos. Falando as coisas mais... Que hoje, você vai falar disso? Eu vou, porque as pessoas falam isso. As pessoas são dessa maneira. E quando você se enxerga no palco, você fala, caraca, meu Deus, eu sou isso, eu falo isso, eu agi dessa maneira, eu ajo, eu penso a mesma coisa. Não quero. A Suzy tem uma fala que eu sou muito amigo dela, a gente é da Cristiana também. E ela falava, enquanto a bicha pulava no meu marido. Eduardo, eu falei, você tem que falar porque as pessoas falam isso. E as pessoas têm que ter a vergonha que você está tendo, mas a atriz faz esse papel de catucar as pessoas para que elas se transformem, não para que elas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam.
Mas a pessoa sai transformada, a pessoa sai com respeito. E você percebe essa reação da plateia quando tem essas... Na hora. No CLO, eu falo uma coisa que ele não falava, mas que o Edu fala, e eu coloquei na boca dele, que é a equação entre direitos e deveres. Eu posso não gostar de você, eu não fui com a sua cara, a gente não se deu bem, mas eu tenho o dever de te respeitar, porque você tem o direito de ser quem você quiser ser. Essa equação, se eu, não quero falar com o Bruno, não quero ir embora, não gostei, não precisa briga, precisa assassinato, precisa revoltas, precisa matar, precisa... Se você cumpre essa equação, você está livre de problema. Um cara que vai cometer um feminicídio porque a mulher falou não, burro, não vai ver que vai ficar preso? Por que o homem não está aceitando um não? Porque está vivendo ainda lá atrás, coisa que ele mandava, então, e não é mais dessa maneira. Então você não se transforma, você não cresce e você paga por isso. Vai pagar por isso, vai fazer isso. Os desvios que tiveram nesse país, o INSS, não deu para perceber que alguém ia pegar? Não deu para perceber que a coisa ia acontecer? Para que fazer isso? Aonde você vai com tanto dinheiro? Não, Antônio Emílio de Moraes, meu Deus, para mim um cara muito, milhões de dinheiro, 2 filhos morreram com câncer. O que você faz? O dinheiro serve sim para coisas, mas ele não pode ser o fim, né? Ele é resultado de um trabalho. Quantas coisas incríveis ele fez que ninguém sabe. Muitos atores que ganham muito bem fazem coisas incríveis. Vamos falar, Kenny Rivers lá, né? Vive tranquilo, sem carro, sem luxo, vive em hotel e doa dinheiro para fazer pesquisa para o câncer. Ou seja, sabe, dá para você entender assim, dá para como tudo funciona, poderia funcionar harmoniosamente, entendeu? Sim. Junto com o poder público, junto com essas pessoas que promovem leis que falam que, né? Esse ano saiu o curta-metragem A Volta dos Ponteiros ou Algo que Valha. Isso. Me fala um pouco sobre esse projeto. É um sonho. Fiz uma viagem pela Europa, fui para Nuremberg, estava no trem, chegou um DM para mim falando, Edu, eu gostaria muito de te convidar para fazer um filme, você aceita? Eu falei, claro que eu sei, 3 horas de trem, saindo da Alemanha para ir, eu falei, manda agora. Eu fiquei, aí li a história de uma senhora muito sozinha, ela não vê o filho há muito tempo, ela não tem amigos, ela vive naquela história, ela morre e se encontra com a morte. E o texto da morte era algo... Falei, claro que eu quero fazer, nunca, né? Claro que eu quero fazer a morte, meu Deus do céu. Não, eu quero que você faça ela. Nossa. Aí para mim, a minha já acabou. Porque o texto da mulher, as histórias das senhoras, eu já fiz vários personagens femininos, já ganhei prêmio com isso. E aí eu saí do Airbnb que eu estava e fui andando numa praça imensa, bem no centro de Nuremberg, e tinha um pianista tocando uma música sozinho, num frio. Ele tinha sabe esses carrinhos que carrega engradado de bebida? Ele tinha um piano. E ele tocava sozinho, a solidão daquele cara, eu tive uma crise de choro. Nossa, mas que poético isso, né? Você não tem noção. Eu falei, meu Deus do céu. Cheguei no Brasil, Bruno Sork, o roteirista, e meu diretor, hoje é meu irmão, foi me assistir numa comédia, O Ladrão que Rouba Ladrão Tem 100 Anos de Perdão, e me propôs um drama, e aí eu gravei na minha ex-casa, preto e branco. No Rio? Aqui, Aqui em São Paulo. O Kiko Pissolato fez A Morte, que é um ator maravilhoso. A gente filmou em 2 dias, 2 diárias de 14 horas, exaustivos, e já ganhamos. Eu ganhei 4 prêmios de melhor ator, fora, e ele, melhor diretor e melhor filme. Que demais. Uma história incrível, e a história é incrível porque é a história da mãe dele. Ele queria contar uma novidade para a mãe, e a mãe, uma mulher muito especial e muito simples, e ele deixou de ver a mãe 60 dias porque queria contar essa história. E quando ele chegou para contar a novidade, ela tinha tido um ataque cardíaco e tinha falecido. Nossa. E
E é uma história linda, né? Uma Sim. história de amor, uma história Sim. e uma história de solidão que toca muito as pessoas. E aí foi a primeira vez que eu produzi, que eu junto com ele, que a gente ficou junto e eu tenho uma identidade. Ele escreveu mais 4 roteiros para mim, um melhor do que o outro. Ele tem 30 e poucos anos, mas eu falo, você é um espírito de 210 anos. Uma no mínimo, sensibilidade ali, né? porque ele fala de coisas muito sérias e muito profundas. Agora ele escreveu um que é um psiquiatra que não se reconhece e começa a brigar com ele no espelho, mas é um absurdo de lindo. E eu fiquei muito surpreso por fazer numa senhora. Aí todo mundo fala, mulher tem que fazer mulher, homem tem que fazer homem, trans tem que fazer trans. Não é nada disso. A arte, o cinema, o teatro, seja o que for, você pode fazer tudo. Você tem que fazer tudo. Te dá essa liberdade, né? Exatamente. Por que cercear? Você percebe que quando fatiaram esse bolo, né, os isso, os aquilo outro, os não vai se juntar mais. E todo mundo é o quê? É ser humano. Todo mundo tem direito. Quer fazer? Mas eu acho que o palco é para ator. É ator. Né? É aquela coisa que você entende que não tem nada de ego. Né? Você vai fazer uma senhora, não vou fazer uma senhora. Quando a pessoa fala, meu personagem não falaria isso. Eu não falaria, bem, está escrito. Falaria. Você está defendendo o personagem. Não adianta. Aí se você defende o personagem, ele não é o que está escrito. No Reconciliação, eu faço um cara que mata o filho e a mulher para se casar com a amante. Que é uma peça linda, livro da Vera Lúcia Marizek de Carvalho, que é uma Best-seller, né? Hã? Best-seller, inclusive. Um best-seller. Foi adaptado pela Solange Castro Neves, que escreveu A Viagem, o Vitor de Oliveira e a Thalma Bertozzi. E eu faço um assassino. Mas isso, Eduardo... Como, Eduardo? Ué, os Nardoni não jogaram a filha pela janela? Isso existe. A pessoa tem que ver para se lembrar, para não fazer mais, para entender ou para ir para um outro caminho, para tocar as pessoas, entendeu? O ator tem que fazer, e é difícil, não é brincadeira, é um drama muito sério, é um cara ardiloso, um cara... Mas eu saio na coxinha dando gargalhada, fazendo... E aí as pessoas morrem de rir. Dá uma coisa aí para o bebê, o que é? Dá um beijo na boca, porque senão você fica com aquela história, sabe? Sim. E eu não levo nada do palco para minha casa. E também não trago nada da minha casa para o palco. Consegue separar bem. Tem que separar, senão você não vive. Ali é o meu trabalho, né? Eduardo, a gente até comentou aqui que o humor, né, a comédia tem esse papel de criticar. E você trabalhou com ícones da comédia, né? Como a Dercy, como o Chico Anísio. E você acha que a sociedade, quando a gente estava falando bastante, você citou em alguns momentos da nossa conversa o Clodovil. Você acha que o Clodovil, a sociedade estava preparada para a lente da verdade? E você acha que se fosse hoje em dia, a sociedade estaria mais acostumada, mais preparada, receberia melhor a figura do Clodovil do que na época dele? Ele era muito conservador, né? E muito corajoso, porque ele tinha coragem de falar coisas que ninguém tinha coragem de falar, né? Eu, quando quis fazer o Clodovil, há mais de 13 anos atrás, logo depois que ele morreu, o cara que ia escrever faleceu. E eu não fiz. E eu dei graças a Deus agora, porque a minha maturidade, eu consegui enxergar umas coisas. É muito louco isso, porque o Clô, ele falava aquilo que ele sentia, mas ele acabava se misturando em um monte de coisas que não chegava a lugar nenhum, pela ansiedade de querer ajudar, de querer falar, de querer fazer, de querer, nem impor, mas eu acho que é de querer provocar transformação nas pessoas, né? Se posicionar. Se posicionar. E às vezes se posicionava de uma maneira muito cruel. O espetáculo, eu já te falei, eu não defendo ele nem critico, eu faço o que ele era. E as pessoas aplaudem coisas que ele falava há 20 anos atrás. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é o feedback que você tem da plateia? É impressionante. Eu vou fazer 5 anos agora fazendo o Clodovil. Eu ganhei o Prêmio Bibi Ferreira fazendo Simplesmente Clô, que é a primeira versão. Depois eu fazia o Clô para Sempre, que é do Rafael Gama, que é maravilhoso. E as pessoas aplaudem. Mas você acha que hoje em dia ele seria melhor compreendido do que na época ou não mudou muita coisa? Não, eu acho que não mudou muita coisa. Eu acho que piorou, na verdade. Porque as pessoas levantaram bandeiras e se separaram
aqueles outros. E a gente é ser humano. É aquela coisa que eu te falei, se você não respeita o seu direito, eu tenho o dever de respeitar o seu direito. Senão você não vai para frente. Eu não vou para frente. A história não vai para frente. Né? Não. A mulher não quer mais casar com o homem não quer mais casar com a mulher. A raiva, é isso que está louco, né? Tá tudo muito pesado. E eu acho que o Clô hoje seria, meu Deus do céu, nossa, imagina quantos milhões de seguidores ele teria hoje, quantas histórias ele falaria hoje, quantos enfrentamentos ele teria em função de muita polarização, né? A polarização é uma coisa que ela acaba com família, ela acaba com irmãos, ela acaba com país, porque não é uma loucura. E a forma com que é feita, a violência com que isso é usado. Né? As histórias, as provocações, a falta de grana, o ter que ter. Eu tenho que ter um celular e eu não posso comprar porque a minha vida não foi boa, mas também não faz nada, mas não foi boa. Sabe, ficou tudo muito... Eu acho que ficou tudo muito confuso, assim, ficou tudo muito perdido, sem chão, sem saber para onde ir, sem saber o respeitar, né? O ego tá, né? O dinheiro, o poder, eu tenho isso, eu faço isso, a gente não faz nada. Sai daqui atropelado por um carrinho de pipoca, morre e fica tudo aqui. É verdade. Né? Então ele era muito engraçado, fazia coisas engraçadas, né? O nome dele era Clodovir, quando era pequeno. Eu ganhei a certidão de nascimento dele agora. Clodovir? Do Paulo, era Clodovir. O pai chegou para ele, o nome de meu filho é Clodovir. E o cara que escreveu Clodovir. Aí ele mudou o nome. Agora sim, meu nome é Clodovir Hernandes. Clô para os íntimos, viu para os inimigos e dou para quem eu quiser. Ele falou isso no programa do Silvio Santos, Piadinho Malandro, há 30 anos atrás. E as pessoas morrem de rir, aplaudem até hoje. Então, assim, é um cara pardo, pobre, adotado, homossexual, que ele inventou o prêt-à-porter brasileira, roupa barata para mulher. Ele era apaixonado pela mulher. Ele tinha uma loucura pela mulher. O sonho da vida dele, que não foi realizado, era ter uma casa que acolhesse meninas grávidas. Tinha essa preocupação, Por né? que Esse não olhar. ensinar sexo para as crianças? A vida não vem pelo sexo. O orgasmo não é maravilhoso? Deus nos fez dessa maneira. E aí, quem fala, meu Deus, que absurdo, aí saía xingando, saía fazendo. Ele falava da parada gay, ele falava dos políticos, ele falava das pessoas, falava abertamente de coisas muito loucas, mas com uma coragem de viver. E ele foi rejeitado por pai e mãe biológico e pela mãe adotiva. A Dona Isabel não queria ele no início, porque ele foi largado para morrer, entendeu? E conseguiu vencer. E conseguiu chegar onde ele chegou. Então, assim, não é concordar com o que ele falava, mas é respeitar esse ser humano, esse brasileiro que tem uma relevância, como várias pessoas têm relevância, né? Eduardo, agora falando um pouco sobre os seus espetáculos, está com 4 em cartaz atualmente, Reconciliação, Cá Entre Nós, Pra Você Lembrar de Mim e o Clô para sempre. E o Clô para sempre, justamente. E o Clô para sempre, justamente. Como é que é, assim, dar conta de tudo isso? E me fala um pouco sobre cada um, como é que você muda de um personagem para outro. São os boletos que eu tenho que pagar. Como é que é um pouco da sua rotina? A minha rotina é bastante pesada. Eu sou muito chato em relação à limpeza do teatro, a colocação de cenário, cabelo, maquiagem, a roupa. Isso demanda um tempo muito grande, né? Meu Deus, o terno do Clodovil, eu tenho 3, porque eu já esqueci um terno na lavanderia e um daqui não tinha outro, sabe assim? Então eu tenho muita responsabilidade com quem vai me ver. Não interessa se vai pagar R$10 ou se vai pagar R$1.000, a responsabilidade é a mesma. Eu tenho produtos de limpeza para limpar o teatro, eu mesmo limpo o teatro. E aí, quando você começa, quinta-feira, é para você lembrar de mim, que fala de um pai com Alzheimer precoce. É um tema que mexe muito comigo, porque meu pai faleceu
com Alzheimer, mas ao mesmo tempo é libertador, porque o médico falou, seu pai não está sofrendo. Não falou isso, pare de sofrer, mas eu entendi, se ele não está sofrendo e eu amo tanto meu pai, ele não está sofrendo, então eu também não vou sofrer porque ele está tranquilo. A perda é outra coisa, Sim. mas eu acho que o barato, a história toda é você não querer que a pessoa que você ama sofra. Sim. E todos nós, né, vamos morrer, enfim, não tem jeito. Por enquanto não tem jeito. Ou para você lembrar Que de, seja da melhor maneira. para você lembrar de mim, ele tá em cartaz desde Não, já tem 2 anos. Eu e a Karina Sakelli, que é uma atriz maravilhosa, a gente faz minha filha, o cara é viúvo, o Hélio é viúvo, e é um jornalista famosíssimo, e vai perdendo as palavras. Direção do Elias Andreato, que é um mestre, e a gente faz a quinta-feira até dia, acho que 20 de setembro, alguma coisa assim. Mas eu queria continuar, vou ver se eu consigo. as sextas-feiras tem o Cá Entre Nós. O Cá Entre Nós, aí já muda tudo, já é outra comédia. E no sábado aí vem a loucura, porque no sábado das 6 eu faço o Clô até às 7, saio voando, desmonto o cenário do Clô, vou tirar foto com as pessoas no hall, porque todo mundo quer tirar foto, quer fazer, blá, 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 volto, monto o cenário do Cá Entre Nós, tomo um banho, mudo o cabelo e já entro direto no Cá Entre Nós. Domingo, às 8 horas da manhã, eu estou no teatro, porque tem evento de um pessoal incrível, de uma igreja incrível que alugou o teatro, então eu tenho que estar presente. Almoço ali pertinho, limpo o teatro, monto Reconciliação e corro para fazer tudo, porque 5 às 6 e o Cá Entre Nós começa de 7 às 8. E com todos esses personagens, essas peças, você tem uma relação mais especial com uma ou com outra? Ou... Não, eu amo fazer, cara. Eu amo o meu trabalho. Eu estou agora procurando um patrocínio para fazer os curtas que o Bruno escreveu para mim. E, então, pega aqui, pega ali. Eu cheguei aqui, você viu, eu estava no telefone, Sim. não conseguia o tempo resolvendo todo várias coisas. Resolvendo com a Suzy coisas da produção, que a Suzy e a Cristiana nós somos sócios nessa produção, então 1000 coisas acontecendo de bom. Dou um recall para a Flávia Fusco, que é a minha... Flávia, hoje vamos fazer isso, tem aquilo, hoje ou amanhã. Não, para, pensa, escreve, anota. E aí tem outras coisas que eu quero fazer, tem outras peças que eu já estou encaminhando, porque demora, né? Eu ia te perguntar justamente isso, assim, quais são os seus projetos para fim desse ano, para 2026? Tudo pode mudar a qualquer hora, né? Claro, Então claro. eu não sei como é que vai. Mas eu tenho uma comédia chamada Ju e Rô, uma história de amor, que é a história do Romeu e Julieta, é um monólogo que se passa na Paraíba, num São João. Então, é a história, porque eu amo a Paraíba. O povo da Paraíba, para mim, é um povo incrível, porque eu tenho um amigo meu, o Sérgio Abajur, que é maravilhoso, mora na Alemanha, tem uma simplicidade, uma inocência, uma força. E eu imito muito o sotaque, né? do paraibano. E com a Suzy a mesma coisa. A Suzy, os pais, né, de Recife. Então, e aí é uma história de amor de Romeu e Julieta, que não era uma história, eles estavam na seca. E aí tem 5 personagens, o Romeu, a Julieta, a Ama, o Frei, que não sabe a ordem da Bíblia, se confunde todo, e a mãe da Julieta, que usou tanto botox que tem o braço aberto, o cara não consegue mais se mexer. Enfim, coisas para falar, na verdade, o quê? Romeu e Julieta, eles não morreram. As famílias é que mataram o amor deles. Então eu sempre tenho alguma coisa que eu quero dizer de uma outra maneira lúdica, sabe? Avançar um pouco. Por que né? a família tem que dar tanta opinião e tem que entrar tanto no relacionamento dos seus filhos? Mas, Eduardo, então a ideia é ter, por exemplo, ano que vem, 5 espetáculos simultâneos, assim, ou se vai sair um, vai entrar... Eu não sei o que vai acontecer, mas eu por mim, eu faria teatro de terça a domingo. Eu fiz Chorus Line, que vai ser feito agora, 9 sessões por semana, de terça a domingo. E fazia com o pé nas costas. Show da Cláudia Raia, a gente fazia de quarta a domingo, 2 sessões no sábado. O trabalho é muito bom, o trabalho me renova, o palco cura, você aprende, você começa a sacar coisas muito, muito, muito diretas, você aprende a sair daquilo que você está fazendo bem, né?
você tem um relacionamento com as pessoas, você tem uma obrigação, você tem um cuidado, um carinho com cada pessoa que vai te ver. Eu e a Suzy, a gente se diverte horrores fazendo. A Cristiana também, atrapalhada, estabanada, engraçada, divertida. Outro dia entrei no Clô, por exemplo, tinha limpado o teatro, deixei um bom ar em cima da mesa dele, um telefone de um lado e outro telefone do outro. Falei, minha nossa senhora, me perdi completamente na abertura. Porque você, né? Ontem eu chamei no Reconciliação, eu mato meu filho, ele reencarna, né? Então é Raul e Ricardo. Chamei o primeiro de Ricardo, era Raul. Tem coisas que você se diverte e não tem, porque a vida é assim. Sim. A vida também é dessa maneira, entendeu? Fazer eventos, fazer as coisas, né? Ter o prazer de vir aqui dar entrevista para divulgar. É isso. A vida é isso. Eduardo, muitíssimo Bruno, obrigado pela adorei, entrevista, foi um ótimo adorei. papo. E ó, se vocês quiserem, quinta-feira para você lembrar de mim, 20 horas. Sexta-feira, 21 horas, cá entre nós. Sábado, às 20 e domingo, às 19. Clô para sempre, sábado, 18 horas. E Reconciliação, domingo, 17 horas. Tudo no Teatro Neocultural. E que você tenha muita saúde, energia, Amém, disposição querido, para tocar todos esses projetos e o que mais vier pela Eu frente. quero esperar vocês, né? Com Vamos lá certeza, dizer, por é favor. isso. Parabéns Muito pelo obrigado, programa. viu? Obrigado, queridão. Obrigado mesmo. Adorei, adorei. E adorei as fotos. Gostou ali das atrás. fotos também. E olha que chique, gente. Viram os neons? Chiquérrimo. Tá ótimo. Tá lindo. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. O Diversão em Arte fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.